Beleza? Muito boa noite. O programa Tarde Havaí, onde você está nessa segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Tão bem acompanhado, já está aqui do meu lado. Ele que vai palestrar. Do meu lado esquerdo está o Bruno Coutinho. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Tarde Havaí. Obrigado. E do meu lado direito, a gente está aqui falando com quem? Raul Vale. Então, hoje vamos trazer muito conteúdo dentro desse segmento de bares e restaurantes similares. Sibeli, apresenta o Bruno, depois ele vai se apresentar. O que ele tem para nos trazer hoje? Contigo, Sibeli. O Bruno Coutinho atua há 27 anos no setor de bares e restaurantes. Filho de proprietários de restaurantes, começou a trabalhar na área ainda na infância e vivenciou de perto os desafios enfrentados pelo segmento. Foi dessa experiência que surgiu a iniciativa de implementar no restaurante da própria família um método prático de gestão. Em 2013, fundou a Controle Consultoria, a primeira empresa de Fortaleza especializada exclusivamente em gestão para restaurantes. Desde então, mais de 70 negócios já foram atendidos com soluções personalizadas e focadas em resultados. Com o objetivo de ampliar o alcance do seu método, Bruno passou a ministrar cursos com conteúdo realmente técnico, direto e aplicável à realidade dos estabelecimentos, sem abordagens motivacionais. Agora se prepara para levar esses cursos para todo o Brasil, impactando ainda mais negócios no setor. Bruno é casado e pai de 3 filhos, conciliando a vida profissional com a dedicação à família. Vamos pedir que você se apresente um pouco da sua trajetória, a gente já voltamos na nossa entrevista. Se apresente, o que você tem para nos oferecer hoje? Pronto, meu nome é Raul Vale, eu sou gerente comercial da Solução Sistemas. Nós somos uma empresa de Fortaleza, presente em 18 estados do país. Atuamos principalmente no segmento alimentício, com um software voltado tanto para a parte de gestão como de vendas. Com diversas integrações, hoje atuamos com mais de 9 mil CNPJs, oferecendo ferramentas para quase 3 milhões de pessoas que utilizam os nossos softwares. A gente se encantou muito com o seu trabalho, o programa Tarde gosta de história verdadeira, de superação familiar, como você conheceu. Exato. Conhecemos o seu trabalho, a gente vai conhecer como é feito esse processo de cadastro de produtos, sistema de restaurante, como é que é feito, isso mesmo. O cadastro é a base de tudo. Se eu não tenho um cadastro bem feito, eu não consigo fazer ficha técnica, eu não consigo fazer uma engenharia de cardápio, eu não consigo ter sugestão de compras, eu não consigo ter sugestão de produção, não consigo ter controle de estoque e também vai impactar na parte fiscal. Hoje, quase 90% dos restaurantes estão pagando os impostos a mais. Então, toda vez que eu chego num restaurante, por conta do cadastro mal feito, a pessoa paga pagando imposto. E fora toda a questão de gestão. Todo o conteúdo do curso é exatamente como eu faço na consultoria. Eu começo pelo cadastro. O cadastro é a base de tudo. Dividir ele direitinho. Os sistemas, os softwares tem que ter o tipo. É por isso que eu trouxe o Raul aqui. O Raul vai acompanhar o software, o curso aqui, porque aqui não tem softwares adequados ainda, mas está chegando agora um especialista em gestão de restaurantes. Então, com o cadastro, se eu não tiver ele bem feito, é uma série de erros consecutivos. Que você entra dentro de um ciclo vicioso para ruim, que você não consegue gerir nada do restaurante. E o restaurante é muito específico, porque a gente trabalha com transformação. Se eu tenho um supermercado, eu trabalho com produto, compro e revendo aquilo ali, uma distribuidora, mas o restaurante não, eu transformo. Então eu vou pegar um instrumento e transformar e fazer várias movimentações nesse sentido. Como é que é gerenciado esses tributos? Quem fala de custo tem de gerenciar para que não trazer custo para a empresa, a receita. Cada vez mais a gestão é importante, né? Então, às vezes a gente vê muito assim, um restaurante tal era lotado e infelizmente encerrou as atividades. E um restaurante que nem tem tanto fluxo, tem um fluxo mais ali concreto, acaba que dura muito tempo. Isso é gestão, né? É gestão. Às vezes, tá lotado, tá vendendo, mas não tá ganhando nada. E o que tá vendendo menos, tá ganhando mais. Então, cada vez mais a gestão, a economia de imposto, a economia do estoque, o controle, a compra observada, né? Não adianta de nada você ficar comprando sem acompanhar. Então, é importante, por exemplo, a nossa ferramenta, a gente dispõe de uma parte que ela vai te dizer qual é a programação de compras, é o aviso de estoque mínimo. Então, ele vai me avisar, esse produto aqui precisa comprar, mas esse aqui não precisa mais. Quando tem mais de uma unidade, eu consigo transferir a mercadoria de um local para o outro, porque ali eu tenho um suco, vende mais num restaurante, mas no outro não vende tanto. Então isso é importante para a gestão de estoque, né? Aí serve até para não ter desperdício, né? Claro. O desperdício, por exemplo, a gente tem 2 cursos
que a maioria não fazem, que se não computados, não administrados, ele pode deixar seu restaurante no prejuízo. Estava até falando no curso de hoje em Teresina, que são basicamente os custos invisíveis, mas eu estava ensinando a pessoa a ver e saber como usar esses custos. Porque eu disse, as avarias é tudo aquilo que vai para o lixo, né? Que estraga, ou seja, se o meu sistema ele não tem uma sugestão de compra, ele não tem uma sugestão de produção, as avarias vão ficar lá em cima, né? Eu vou ter mais avarias se eu não tenho um controle de estoque apurado. E aí, essas avarias, a maioria das vezes vai para o lixo e ninguém nem sabe, né? Por quê? Porque não há uma gestão, não há um treinamento com a equipe para anotar esses desperdícios, ou anotar essas avarias. E aquilo ali é um custo que alguns restaurantes, avaria e desperdício, vamos já aprender qual a diferença de um para o outro. As avarias é um custo que você tem diariamente, nunca vai deixar de existir, não existe zerar para restaurante avarias. Sempre vai estragar alguma coisa. Mas a gente tem técnicas para que essas coisas não estraguem. E o desperdício é a diferença de ficha técnica. Ou seja, eu fiz uma ficha técnica, o meu restaurante faturou R$100 mil e era para ter comprado com uma ferramenta chamada engenharia de cardápio, que o software que o Raul Perversa tem, que é bem prático, aparece lá todo o CMV de todos os itens que eu vendo. E o desperdício é, por exemplo, se eu vendi 100 mil, comprei 30 mil e meu CMV real deu 35 mil, então o que é que aconteceu? 5 mil reais a mais, a minha cozinha ou meu bar colocou a mais do que eu programei na minha ficha técnica. Então eu estou desperdiçando aquele dinheiro com um custo bem invisível para quem não tem um dado, para quem não tem um número. Mas chega a ser visível para quem trabalha na gestão, para quem faz uma gestão apurada. Aí você sabe exatamente quanto foi aquilo. Com que frequência tem que refazer esses cálculos, rever para acontecer? Pronto, é dentro do sistema, por exemplo, para a ferramenta de compras, né? Eu posso definir que meu preço médio de compras é baseado na minha compra dos últimos 30, dos últimos 60, dos últimos 90. Isso vai variar de segmento para segmento, né? De produto para produto. Eu tenho que também estar muito informado, por exemplo, eu estou num restaurante e eu tenho uma parceria com um fornecedor e ele me forneceu uma nota inteira de bonificação. Ou seja, eu não vou pagar nada por aquilo ali. Mas se eu fizer que a gente chama de contagem bruta, né? Que é pegar só a média das minhas últimas compras, eu vou ter um resultado falso. Porque vai ter uma nota que veio zerada. Né? E não é o normal aquilo ali. Então, o que eu tenho que fazer é utilizar, baseado na minha última compra, que normalmente é o que é mais utilizado, né? E aí tem que ser feito o controle, pelo menos o controle de estoque. A gente faz pelo menos por amostragem, né? Todo dia, toda semana, mas no máximo de 15 em 15 dias a gente tem que ter esse controle, né? É importante porque, por exemplo, no curso do Bruno, ele fala muito. Eu tenho um produto que eu acho que eu estou ganhando muito. Estou vendendo demais, mas a minha margem de lucro é muito pequena. Ele está me dando prejuízo às vezes. Às vezes é melhor você tirar do cardápio o produto que está vendendo, mas não está lhe dando lucro. O que ele está aumentando é o tamanho do buraco no teu faturamento, entendeu? Aí, tipo assim, vocês fazem a checar, entrada e saída, né? Tipo assim, tem que bater, né? Tem que bater. Toda a parte do controle de estoque, por exemplo, as contagens, o Raul falou, as contagens, por exemplo, minimamente, o que você tem que contar? Você tem que contar uma vez por mês, minimamente. Para que você possa ter uma DRE. Você não consegue ter DRE, apurar CMV sem estoque inicial e final. Por quê, Bruno? Vamos supor, esse mês agora terminou sexta-feira, não foi? Então, todos os restaurantes já compraram para vender no final de semana. Então, se eu não tiver estoque final, aquele dinheiro que eu gastei no mês de julho vai entrar para o faturamento de agosto. E aí o dono do restaurante fica, esse mês deu mais, esse mês deu menos. E esse mês de agosto começou na sexta-feira, é um exemplo clássico. É um exemplo clássico porque aí vai sobrar mais no mês de agosto e faltar mais no mês de julho. Eu tive um final de semana mesmo. Só que a questão é que se eu tiver estoque inicial e final, eu consigo saber realmente o que foi consumido. Não o que eu comprei no mês. Eu consigo saber o que realmente foi meu consumido. Ou seja, se eu iniciar um estoque com 50 mil reais, se eu comprei os mesmos 50 mil reais e terminei com 40 mil reais, na verdade eu não comprei 50 mil reais. Eu comprei 60. Porque eu usei 10 mil do estoque inicial que iniciou o mês. Você está entendendo?
Então é assim que a gente avalia. Então toda semana a gente tem que fazer o controle de estoque. Tem que fazer a contagem, porque fazendo toda semana eu tenho uma sugestão de compra, eu tenho uma sugestão de produção, eu consigo fazer as diferenças de estoque. Infelizmente no setor tem muito perda e muito desvio mesmo, desvio. Então um restaurante que não tem controle de estoque, ele pode, e a maioria, às vezes, como o Raul falou, que eles abrem e depois fecham, por conta disso. Ferramenta e software que vocês têm informatizado que acompanham em tempo real. Isso. O nosso software é um software de vendas, do qual o garçom, o atendente, ele pode lançar através de uma maquineta todos os pedidos, lançando, saindo na cozinha, saindo numa tela de produção, né? Mas também a gestão. Então, o dono do estabelecimento, ele pode estar em outro país. A gente até brinca na demonstração que ele pode estar em outro planeta, que ele vai conseguir ver o que está acontecendo em tempo real no estabelecimento dele. Seja controle de vendas, como é que está o faturamento, como é que está o estoque. Então, eu consigo acompanhar. Eu consigo ativar ou desativar uma promoção eu estando em outro país. Né? Hoje tem muitos influencers digitais, né? Então, o que é que a gente consegue? Eu consigo liberar o @10 para o influencer digital daqui de Teresina, e aí eu estando nos Estados Unidos, eu consigo liberar, ele vai ter esse desconto de 10% das 17 horas até as 20 da segunda quarta-feira do mês. Então eu consigo ser bem específico nesse controle. Quais são os principais indicadores usados para monitorar o expediente e a produção dentro do serviço? Como é que é feito esse monitoramento? Para saber se a furinha está dando certo, como é que vocês fazem? Pronto. Além da consultoria, que é importantíssima para isso, né? Porque, assim, o restaurante, basicamente, como qualquer negócio, ele é uma operação matemática. Tudo que eu compro, o meu faturamento vai ser baseado em tudo que eu compro, eu tiro o que eu vendo, é o que eu faturei, mas tem que sobrar no estoque. Então, se eu não controlar o estoque, se eu não tiver esse acompanhamento, não vai adiantar de nada a minha venda, como eu falei anteriormente, né? Mas esse acompanhamento das funções, primeiro, a gente tem que setorizar um restaurante. Isso. Quem é do almoxarifado, ele fica responsável por aquilo. Quem é do caixa, é só do caixa. E isso é importante. E a consultoria, ela encaixa esses processos. Porque por mais que tenha que ser setorizado, todos os setores têm que estar interligados. Né? Então, o pessoal do compras tem que estar alinhado com o pessoal do estoque. Então, tem que ser feito esse acompanhamento. E na consultoria é o ideal para isso. Isso. É como você trabalha e orienta, tipo assim, que o desperdício é dinheiro jogado fora, né? Isso. Como é que você orienta? Assim, o produto não está saindo, não compra mais. Aí muda e diversifica o produto, como é que faz? Olha, isso é na montagem do cardápio, né? Hoje eu bati na tecla hoje no curso, que às vezes você contrata lá um chefe renomado e tal, e eles querem trabalhar com uma coisa que não é da região, por exemplo. Por exemplo, participou, Salmão, né? participou o integrante do curso, hoje aqui em Teresina, que trouxe o chefe de São Paulo, eles queriam trabalhar com mandioquinha. Eu digo, olha, pode trabalhar com mandioquinha no Nordeste, vamos trabalhar com macaxeira, mas isso é um exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho um insumo que sai usado só em um prato, e se esse prato não é carro-chefe, ou drink, né? Falo prato, mas pode ser drink, eu retiro. Ele não tem um corpo, por quê? Porque ele vai desperdiçar. É igual eu ter uma casa de público B e C e querer que venda lagosta. Aí o dono às vezes insiste, não, mas eu quero que tenha lagosta, então eu quero que tenha um prato específico. Aí você quer, vai estragar, vai dar prejuízo, ele vai variar, não tem para onde correr. Então, por exemplo, quanto menos insumos eu tiver, né, mais enxuto, e os insumos estiverem ali participando de vários pratos, melhor. Aí as pessoas dizem, não, mas e aí um coco-babu da vida? O coco-babu da vida, a cozinha dele é enorme. Tem 10 setores, 10 impressoras dentro da cozinha. Quer dizer isso, que são 10 setores diferentes fazendo coisas diferentes. Então ele pode ter aquilo ali, mas se você tem uma cozinha normal e tem um cardápio, uma bíblia, com certeza você está perdendo muito dinheiro. E de que forma o gestor define a produção com base na demanda? Como é que é feita essa definição? Pronto. Primeiro, ele tem que entender bem quem é o público dele. Né? Vou dar até exemplo de um cliente que a gente tinha em Fortaleza. Ele trabalhava com sanduíches e sucos. E aí você chegava para tomar um suco hoje de uma fruta específica. Você faz, eu queria um suco aí de murici, por exemplo. Aí pedia para ele disse, hoje eu não tenho não, mas passa aqui amanhã que eu tenho. E aí o cara comprava. E aí no outro dia aparecia outro, no final das contas o cara tinha lá variedade aí, sei lá, de 60 sucos diferentes. Só que no final do mês o prejuízo dele era gigantesco. Porque só tinha um cara que queria aquele suco. E não vendia na unidade. Então ele comprava lá, sei lá, um pacote inteiro.
né? Então você precisa entender, primeiro, que você não consegue arcar com todo o mercado. Se eu sou bom nisso aqui, eu sou bom nisso aqui. Não adianta eu vendo pizza, mas agora eu também quero vender sushi, Açaí. quero vender açaí, espetinho. Não. Eu sou bom naquilo ali, eu vou ficar naquilo ali e vou melhorar o meu produto e acrescentar algumas coisas. E outra ferramenta, só para comentar o Raul, que é a engenharia de cardápio. Poucos softwares têm. É aí que você avalia o desempenho de cada item. É aí que eu posso aumentar a minha produtividade com a ferramenta de engenharia de cardápio se aumentar R$ 1 de preço. Colocando metas em pratos, ou drinks, ou produtos, ou bebidas em geral, que tem mais lucro. A ordem do cardápio, como é que deve dispor o cardápio, isso tudo vai influenciar no preço. Ou na lucratividade. Porque se eu tenho a primeira frente do cardápio, eu tenho minha categoria entradas. E aí, todos os restaurantes tem lá, batata frita, é a primeira, né? Por quê? Porque começa com B. É a primeira que ele quer colocar no restaurante. Não, vou abrir um restaurante e colocar batata frita. A batata frita nem precisa estar em entrada, porque ele é um item comparativo. Se a batata frita aqui é R$ 30 e no outro restaurante é 20, ele vai dizer, olha, aqui é caro porque é R$ 30. Às vezes é o termômetro do cardápio. É o termômetro do cardápio, então você tem que esconder, ela tem que ficar lá em guarnição, lá escondidinho. E, por exemplo, a ordem tem que estar por lucratividade. Principalmente falando em delivery. Quando você entra no delivery do McDonald's, o que é que tem lá? As ofertas estão onde? Lá atrás. Escondidas. Escondidas, porque ele quer que você passe por todo o cardápio dele até você chegar na oferta. Porque aquilo ali você já está lá para comprar. Então a gente não dá ênfase no óbvio, dá ênfase do que a gente tem mais margem de lucro, dá ênfase do que a gente tem mais lucratividade, que eu consigo aumentar tanto o ticket médio quanto lucratividade sem aumentar R$ 1 de preço. Falamos de gestão. E quando é uma empresa familiar que tem mais de um gestor, a divergência acontece, como é que vocês fazem para contornar? Ah, mas muito. Acontece demais. O Raul que participa muito mais. Não, Ah, é dessa forma. É difícil porque às vezes você chega e tem 3 donos. Sim. E quando os 3 estão na mesma direção é ótimo, mas quando eles são concorrentes dentro da empresa, é o que a gente costuma dizer, nós temos muitos clientes que têm concorrentes dentro. Eu quero que faça assim, eu quero que nosso sistema seja o lançamento via Smart POS. Aí vem o filho dela e diz, não, eu já tenho os computadores para lançamento, então eu quero para o lançamento. Isso é um problema, você tem que entender, você não pode botar mais lenha na fogueira, né? Você tem que chegar e, eu acho, tenho que fazer uma consultoria de sistema para dizer, olha, a tua casa, os teus garçons têm mais desenvoltura, vai aumentar o teu faturamento se tu usar a maquineta, porque senão vai ficar aquele negócio em que o sistema é que vai ser o vilão, né? Então o que a gente faz é o quê? O sistema tem que ajudar o processo, ele não pode ser um empecilho, ele tem que aumentar a sua venda e não diminuir. Então a gente chega, tenta convencer um lado, olha, primeiro a gente define a direção, esse sistema, essa empresa é melhor trabalhar dessa forma. Ah, mas esse sócio não quer. Então pronto, então vamos tentar convencê-lo de que a melhor forma é essa. Não porque o outro sócio quis, e sim porque a casa dele vai se desenvolver melhor com essa ferramenta. E para convencer, rapaz, tu tá falando da empresa, deixa teu irmão tomar de conta. Isso é complicado, né? Mas acontece, quando a gente diz, olha, com isso aqui você vai faturar tanto, com isso aqui pode ser que você fature menos. Então, claro, qualquer empresário visa faturamento, visa aumentar. Então, uma hora ou outra, um vai ceder. Porque se não ceder, eles vão ser um barco, os dois estão remando, só que um rema para frente, outro para trás, um para o lado, outro para o outro, e o barco vai ficar parado, né? Então, a gente consegue convencer isso no intuito, olha, não é que ele esteja certo, é que esse caminho é o melhor. Não leve para o lado que você perdeu, você vai ganhar, né? E quando você vai formular um cardápio, como é que você faz esse demonstrativo, dizer que esse aqui tu vai ter mais lucro? Tentar convencer que aquela região que ele mora é mais aceitável que aquela tipo de prato. Primeiramente, quando a gente vai abrir um restaurante, então, quando já está aberto, porque, como o Raul estava falando, as pessoas não procuram consultoria antes de abrir. Às vezes é cozinha em casa, acho que é só cozinhar, restaurante não é só cozinhar, é totalmente diferente disso. Então eles procuram a consultoria quando no linguajar, quando o fumo entra, né? E, por exemplo, dos 70 restaurantes, se 10 tiverem me chamado antes de inaugurar, foi muito. Pra você ter ideia. E é porque já teve uma experiência em outro local e te chamou. Então, o que acontece? Primeiro, a base de tudo é o cadastro e ficha técnica. Quando eu falo em cadastro, eu estou falando também em ficha técnica.
Então, somente através da ficha técnica eu consigo mensurar quanto custa cada item. E essa ficha técnica é que vai me dar meu CMV. Ou seja, eu vou ter meu CMV ideal, que é aquilo que eu idealizei na ficha técnica. Lá eu vou dizer, por exemplo, o filé parmegiana ele custa R$30, aquilo ali é minha ficha técnica ideal, minha ficha técnica gerencial. Depois, com o estoque inicial e final, é que eu vou saber meu CMV real. Mas antes disso, a ferramenta de engenharia de cardápio, mais uma vez a gente volta a tocar nisso, que poucos sistemas têm, que é um absurdo. O sistema de restaurante tem engenharia de cardápio. É uma coisa que o dono de restaurante tem que olhar todo dia. E aí ele vai dar o CMV de cada item individual, de forma automática. E aí a gente separa por categoria e tem que aumentar alguns pontos. Agora, tirar do cardápio é justamente um item que tem que tem baixa rotatividade e CMV alto. Ou seja, ele não vende, ele tem um CMV alto, que está dando prejuízo, retira do cardápio. Aí vem aquela história do dono, não, mas eu quero. Aí, você quer, você não quer, você já está ajudado, basicamente. Né? E tem ainda um CMV que é alto com média rotatividade. E ainda tem os itens com CMV alto com alta rotatividade. Então, o CMV alto com média rotatividade, a gente pode até pensar ainda em mudar algum item da ficha técnica para diminuir o custo. Ou então acrescentar alguma guarnição ou algo mais para aumentar o valor e o cliente começar. E já uma parte que tem o CMV baixo e baixa rotatividade, eu tenho que chamar o marketing para trabalhar comigo. Uhum. Olha, tá aqui meu prato aqui, eu tenho uma margem de lucro boa e não está vendendo. Eu vou fazer o quê? Publicar. E com isso, incentivar a minha equipe de vendas. Não é só incentivar a equipe de vendas com dinheiro, você tem que dar ferramentas. Ou seja, quase nenhum restaurante coloca seus garçons, sua equipe de vendas para provar os pratos. Então, às vezes, o cliente pega, você chega como cliente num restaurante e pergunta, esse prato é bom? Ele, rapaz, dizem que é bom. Então, qual a diferença que, por exemplo, você chega num restaurante e o garçom te oferece, olha, aqui tem uma costela aqui, bovina, que ela passa 18 horas, 10 horas marinando, mais 18 horas ao forno, você não vai pedir na mesma hora? Ele vai ter esse poder de convencimento, né? Lógico, porque na verdade o cliente quando chega, ele não quer ter muito trabalho, não. Que inclusive esse trabalho os cardápios digitais estão dando. Então eu oriento sempre, tenha sempre o cardápio físico. O digital, a mulher não gosta, minha mulher, por exemplo, odeia, ela não abre de jeito nenhum. Inclusive, em alguns estados é obrigatório ter o cardápio físico. No Ceará agora aprovaram uma lei para ter um cardápio físico, pelo menos. Então, por exemplo, toda essa questão, se você não treinar o garçom, se o garçom não souber o que você está vendendo, tira no pé, você está perdendo dinheiro. Como é que eu vou convencer? Eu convenço o garçom a oferecer. Com meta. Colocando dinheiro para ele. Mas para ele convencer o cliente, ele tem que saber do prato. Então, lá na ficha técnica, por exemplo, quando a gente está fazendo a abertura, ou então quando a gente está fazendo um cliente que já está aberto, e que ele não fez esse processo antes, que esse processo é quando abre o restaurante. Aí aproveita e chama o marketing para tirar foto dos pratos. E aí aproveita o mesmo momento para os garçons conhecerem o cardápio. E aí é onde entra a ligação de todos os setores. Vendas, compras, marketing. Então é importante isso. Tipo assim, é bom sempre fazer o inventário, assim, aquilo que não tá dando certo, tirar e botar coisas novas. Sim, é importante. Entra tudo isso que a gente falou, né? De produtos que nem era mais para estar no teu cardápio. Isso é importante. O processo de compras também, eu estou comprando muito. Eu fui num restaurante na quarta-feira, um cliente, e ele disse, cara, eu tenho 2 empresas, transferi um monte de refrigerante para um e estava comprando aqui, sendo que tinha na outra. Então é importante ter esse controle para o compras. A sorte dele é que era um refrigerante, que era um produto que não vence rápido. Mas se fosse um leite, se fosse um outro produto frio, que vence rápido, queijo, né? já era, né? Então é importante ter esse controle, estar sempre fazendo o inventário. É importante para saber, é um posicionamento da tua casa. O fato de mesas cheias não quer dizer que a sua casa está te dando lucro. O retaguarda, às vezes, é mais importante do que uma mesa cheia. É importante trabalhar conectado, né? O salão, cozinha e todo o gestor para poder, da mesma linha, né? Exato. É uma equipe. Exato. Então, por exemplo, a gente não consegue fazer nada, falei até no curso de hoje aqui em Teresina, a gente não consegue fazer nada sem os colaboradores. Sim. Porque, por exemplo, eu prezo muito em software, para usar o software, apesar de todo mundo receber as planilhas, porque planilha o que é? Planilha é retrabalho.
né? E com a pandemia surgiu muitos softwares pequenininhos que só vendem. Então, e baratinhos. Então as pessoas acabam contratando. Só que o principal não é saber cozinhar ou só vender. É claro que o coração do restaurante é a cozinha. Você tem que ter uma comida boa. Mas uma comida boa e bem feita não basta para você ter sucesso. É por isso que tem vários restaurantes que você vê que estavam lotados e de repente fechou. E ninguém entende. Mas é isso, né? A lucratividade de um restaurante varia entre 5% a 15%. Se você tem 8% só de desperdício, varia, como é que você vai sobreviver? Não vai. Nós estamos batendo muito em qualidade, em a importância da ficha técnica, e quando você faz toda essa instrução, que não é botada em prática, e com um mês depois ele chama de novo, você refazer. Acontece, mas, por exemplo, o meu trabalho ele dura 6 meses, né? Ele dura 6 meses. E aí, por exemplo, e eu exijo que ele contrate pessoas. Aí o cara quer que eu faça a consultoria e não tem a pessoa do financeiro, nem a pessoa do estoque, que é o mínimo, né? Então ele dura 6 meses, vai todo manualizado, todo bonitinho, então tende a prosseguir o controle. Esporadicamente depois, por exemplo, tem clientes meus que eles seguem todo o que foi implantado e ele me chama esporadicamente só para aumentar o cardápio, precificar. E precificar, honestamente, eu sou muito bom. Então eles me chamam, os clientes já passaram para mim, Bruno, vou atualizar o cardápio, dá uma passadinha aqui para dar a tua opinião, tal, beleza, vou lá e a gente faz a gestão de cardápio. E tem outros clientes não, que, por exemplo, o Cantinho do Frango, que é um restaurante grande em Fortaleza, a Itaparicá, que é uma barraca da minha idade, de 83. A Itaparicá já é uma senhora de idade, então ela não quer que eu deixe de jeito nenhum. Então eu vou lá de 15 dias só para conferir se estão fazendo tudo feito. Mas vocês continuam fazendo. Mas há sim exemplos do que as pessoas que eu saio e para. O outro por demissão, então o dono não. Enfim, são muito poucos, mas tem condições. Aí quando chama, a gente volta. E quem está no ramo por acaso, diz que eu tenho o poder aquisitivo para investir, mas não gosto do negócio, é só para um passatempo, é melhor abrir outra coisa, né? Não, assim, se ele não quiser ficar dentro, né? Mas a gente tem muitos clientes que, assim, o cara é um médico, Sim, o cara é um fazendeiro, mas quer montar um restaurante. Primeiro, a gente sempre preza que tenha um ponto focal de implantação, né? É uma pessoa que seja conhecedora do sistema, que quem entrar vai receber treinamento dela além do nosso, né? Que saiba o que está fazendo. Se você quiser montar só um restaurante, ó, vou encher de funcionário e no final do mês eu vou passar para pegar meu dinheiro, Não isso vai. não existe, tá? Isso não funciona. Hoje nem franquias. Hoje você comprar uma franquia já conceituada no mercado e achar que ela vai rodar sozinha, não vai. Né? Muitos ditados aí do passado saíram já de linha, não cabem mais, mas tem um que ainda cabe, que é o olho do dono, né? É que dá certo para o negócio, né? O olho do dono engorda o. Isso é que é importante, porque se não tiver a gestão, por isso que um sistema web, né? A gente é uma empresa que tem mais de 35 anos de mercado, né? Vamos completar o 38º ano agora. E a gente começou com um sistema que era local, né? Que saía do restaurante e não funcionava. Hoje não mais. Hoje eu preciso dessa ferramenta de gestão, porque às vezes o cara não é do restaurante, mas ele está acompanhando. Aí, ó. E esse produto aqui que não sai? Por que é que não está saindo? Vamos tirar. Ei, por que o faturamento de sexta passada deu metade do faturamento dessa sexta? Foi o que aconteceu sexta passada, né? Então é importante. Então, o cara tem que estar dentro, se não for presencialmente, ele tem que estar dentro na forma de gestão. E o sistema ajuda nisso. Porque, por exemplo, só complementando o que o Raul está dizendo, quando a gente fecha esse ciclo de gestão, por exemplo, o dono não precisa estar dentro, precisa acompanhar, mas não precisa ser escravo do negócio. Não precisa. Eu, quando trabalhava com meu pai, a gente era escravo do negócio. E aí, não, depois a gente passou a viajar, passou a domingo ir com a família. Por quê? Porque não tinha softwares naquela época. A gente trabalhava na mão. Não tinha o máximo primeiro que tinha era o Memocash, que era um negócio bem arcaico. Que não era gestão, era venda. Era venda. Então a gente era muito roubado. A palavra certa é essa. E aí, quando surgiu os sistemas, que um dos primeiros foi essa versão que não é o Web da Solução Sistemas, a gente comecei a me interessar por isso. A gente começou a ter vida. Eu comecei a ter vida, meu pai começou a ter vida, todo mundo começou a ter vida. E a consultoria é para ter vida, mas também, olha, eu vou fazer a consultoria e nunca mais apareço lá. Também é assim. Não é o sócio, não, é o consultor. Mas a ideia é de que, por exemplo, você possa abrir uma casa, possa abrir 2 casas, possa abrir 3 casas e os processos rodando você consegue. Agora, se você não tem controle de estoque, não tem processo apurado, você tem a parte de financeiro, né?
também DRS, não tem nada, não tem número, nada, e ele não vai pra frente. Aí você passa a ser escravo do negócio, passa o dia todo indo lá com medo de ser roubado, com medo de acontecer as coisas. Dentro desse contexto de gestão, nós estamos falando aqui, como é que faz para fidelizar e manter a clientela que os clientes possam trazer mais? Como é que vocês orientam isso? Olha, fidelização, primeiramente, seu produto, seu prato, seu drink, está bom, bem feito. Tem que ser, mostrar atrativo, né? Porque, mais uma vez, a principal coisa do restaurante é a cozinha. Então, se eu tenho um restaurante que tem uma reclamação de cozinha o dia todo, tem todo prato errado, prato fora do ponto, carne fora do ponto, e você insiste com aquela gestão da cozinha, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Né? Então, o atendimento, treinamento com atendimento fideliza o cliente. Né? Na parte de iFood, de delivery, a entrega rápida finaliza o cliente. É como, às vezes, a pessoa... não, o iFood tem a entrega dele, né? Então eu vou ficar só com o motoqueiro dele. Como é que você vai resolver um problema? Se eu peço um sanduíche numa loja do iFood e a loja não tem um motoqueiro próprio, se der problema, quem é que vai pegar isso? Só cancela e fim? Então quando cancela, então te reembolsa, o cliente nunca vai pedir novamente. Né? Então, por exemplo, treinamento com garçom, o cardápio tem que estar muito bonitinho, que é a tua primeira coisa quando você chega no restaurante é o cardápio. É o primeiro contato que você tem. Você tem, por exemplo, o garçom tem que estar bem vestido, bem arrumado, banhado. As cadeiras, né? Então, por exemplo, se você notar, no fast food, as cadeiras nunca são confortáveis. Que é para você ir embora mesmo. Porque é fast food, é para você comer e ir embora. Já os restaurantes, isso, mas aqui um restaurante que você quer que a pessoa fique muito tempo para consumir mais, aí você coloca uma cadeira confortável, uma temperatura boa. Teoricamente, o fast food quer te expulsar, quer que você come e vá embora. Ele não quer que você fique lá, seja um ambiente para você bater papo. Não, ele não quer isso porque ele precisa que outras pessoas venham, né? Então é importante, são pequenos detalhes de restaurante que você pode analisar a qualidade do talher, a qualidade do prato, né? Então você vê, você pega num talher pesado, você consegue, aqui vale a pena, por mais que seja uma besteira, mas eu vou pagar um prato de R$100 aqui, olha a qualidade disso aqui, né? E eu costumo dizer que o cliente pode ser o seu melhor vendedor, como pode ser seu pior vendedor, né? Então você tem que agradar o seu melhor vendedor. Não tem nada que faça vender mais do que o teu cliente satisfeito. Isso é importante. No mundo que o Brasil nós vive hoje, com essa concorrência, essa desavença que o mundo vive, quem tem de capital, é hora de abrir o negócio e espera um pouco? É hora de abrir sim. Até porque o mercado de gastronomia, ele é o que mais fecha negócio cedo, mas também é o que mais abre, né? Então, por exemplo, o Aura é o tempo todo vendendo, né? Infelizmente, infelizmente para o vendedor, né? Mas infelizmente, às vezes no mesmo imóvel, a gente fecha 5, 6 contratos em 3 anos. Porque o cara abriu, fechou o sistema com a gente. Encerrou as atividades, veio outro, fechou o sistema com a gente. É o mesmo endereço, né? Então, infelizmente, essa rotatividade é alta. Mas, assim, complementando um pouquinho do que o Bruno falou, assim, o povo brasileiro em si, né? Graças a Deus, a gente sofre, como qualquer nação, quando envolve algo político ou financeiro, mas a gente é um povo que a gente não depende muito disso. Todo mundo já, quando a esquerda assumiu, vai quebrar tudo. Quando a direita assumiu, o pessoal da esquerda dizia, vai quebrar tudo. Não, veio uma pandemia, cara, uma pandemia e muita gente sobreviveu. Muita gente passou dificuldade, mas muita gente sobreviveu financeiramente. Um aumento do dólar, a gente já viu tudo acontecer e todo mundo dizendo, acho que agora vai dar ruim. E sempre o pessoal se reinventa, né? Então, eu acho que sempre é o momento, né? Está muito aquecido esse mercado, muito aquecido, e eu digo no Brasil todo. O Nordeste em si está cada vez mais, eu não digo só abrindo estabelecimentos, mas abrindo estabelecimentos de qualidade. A gente come bem hoje, em diversos. Hoje você não precisa. Tem sushi em todo lugar, tem comida tailandesa em todo lugar, é um negócio assim que você vê todo tipo de comida, que antes você tinha que ir para São Paulo, você tinha que ir para Brasília. Hoje não, hoje você chega nas capitais e tem tudo. Em Fortaleza nós estamos com 4.000 restaurantes. 4.000 em atividade. Então ele só vai perder para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, e aqui também está no mesmo. Aqui vai chegar nesse patamar. Aqui eu fiquei impressionado, é um mercado extremamente aquecido. Mas voltando a responder a sua pergunta,
Se você investir, abrir direito, buscar conhecimento antes e não depois. É como eu disse, não é porque você sabe cozinhar que você vai abrir um restaurante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou então você tem um hobby de cozinhar, é uma bancária, e agora não, agora eu vou atrás do meu sonho, um restaurante. O seu sonho vai virar um pesadelo. Se você não abrir certo, com os preços certos, com toda a gestão, se você não é chefe de cozinha, você é chefe de cozinha de casa, né, que a gente chama. Se você é um amante da gastronomia, não cozinha, mas quer abrir um restaurante, que também tem muitos, tem gente que, por exemplo, tem muito engenheiro abrindo um restaurante porque quer entrar aqui entre dinheiro todo dia, né? Uhum. E eles vendem uma casa acolá, enfim. Procure um profissional, uma consultoria. Primeiramente, uma gastronômica também para montar seu cardápio. Se você fizer cópia de tudo, você vai ser comparado com todos. Se você não tiver algum prato, um drink exclusivo seu, ou então de uma forma diferente, falando nem exclusivo não, às vezes você pode fazer um peixe à delícia de uma forma diferente. Lá em Fortaleza abriu o Ceará, o peixe à delícia dele é fantástico, banana da terra, não sei o que, todo montadinho, uma coisa maravilhosa. Então aquilo ali ele está usando do mesmo que já tem, só de forma diferente. Então, se você abre do mesmo que todo mundo tem, você vai ser comprado com o mesmo. Mas você acha que você consegue concorrer com o grande que já está aberto? Você está começando a abrir. Então, se você for botar o mesmo preço do grande, ou seja, tu vai olhar o grande, vai precificar sem saber os custos, e vai precificar olhando para o vizinho. Se esse vizinho for pequeno igual a você, ele vai fechar e você também. Mas se ele for grande, não. Você só vai Se ser ele melhor for dele vai grande, fechar um mês depois. você vai fechar mais rápido ainda. Você vai fechar mais rápido ainda porque o grande ele compra com outros preços. Né? Ele compra com cerveja, compra em larga escala, com mais quantidade. Cerveja, principalmente. O grande ele tem parcerias com as cervejarias. Então, às vezes ele recebe até dinheiro por isso. E quanto você está comprando a R$7 uma Heineken, ele compra a 6, 3. Por quê? Porque ele recebe bonificação por isso. Ele tem um contrato de exclusividade com a cervejaria. Então não tem como você abrir aqui do lado de um restaurante grande querer praticar o mesmo preço que ele. Não existe isso. Né? E são erros. Tanto é o cardápio virar uma bíblia, às vezes você abre um restaurante e tem uma prima, um tio, que é um mestre cuca da cozinha da casa dele, e aí atrapalha também o processo de inauguração. Entendeu? Com tanta experiência que vocês têm, sonho e conquista, aonde o restaurante já levaram você, o trabalho de vocês, como gestão, e onde vocês querem chegar? Aonde eu quero chegar? Sim, sucesso. Eu quero continuar na solução e a gente atender o mundo inteiro. Eu quero ter a gestão de todo mundo, e é um plano que até a gente conversou ontem à noite, que assim, eu quero que a nossa empresa, e isso eu já conversei com a nossa direção, que a gente não venda só sistema, que a gente venda capacitação para o mercado, que a gente venda atendimento, que a gente forme profissionais, né? A gente tem uma qualidade, tem uma vontade para trabalhar. Eu acho que a gente precisa só se qualificar mais, né? Assim, a gente procurar profissionais, né? Antes, você ter um nutricionista no restaurante era um luxo. Hoje é uma necessidade. O nutricionista se paga dentro do restaurante. Claro. Entendeu? Ele faz um prato que vai conseguir, é melhor dessa forma, e você tá gastando mais dinheiro, vai montar uma coisa interessante. Então, assim, o meu sonho é atender o mundo todo, não só com produto, mas também com atendimento humanizado, né? A gente está numa onda, eu trabalho com tecnologia, cada vez mais vai entrar a inteligência artificial, e eu acho que a inteligência artificial vai entrar não para substituir ninguém, mas para a gente trabalhar pessoas com a tecnologia, né? Então, é isso, é unir tecnologia, pessoas e atender o mundo inteiro. Esse é o meu sonho. Ela veio para dar esse suporte, né? Não desempregar a gente. O pessoal tem esse tabu que vai desempregar muita gente. Não vai, não. O Raul falou, antes de responder a pergunta, o Raul falou na questão da inteligência artificial. Os meus cursos, as pessoas vinham ver Instagram patrocínio, e quem responde, como você percebeu, sou eu. Né? Por quê? Porque eu não gosto de ser respondido por um robô. Isso é o que eu não gosto, eu não vou querer que o meu escrito do curso seja também. Dá um trabalhinho? Dá, mas tudo que você quer ter programação e processo dentro da minha empresa, a gente consegue. E onde eu quero chegar, eu já estou nesse início do projeto. Vou continuar, claro, fazendo minhas consultorias. Os cursos, todas as segundas-feiras, tá rodando no Brasil. A gente vai fazer o curso na próxima segunda-feira em João Pessoa. Dia 18 retornamos para Teresina. Dia 25 vai estar em Salvador. E dia 15 em Recife. E deve ter outro no intervalo
aqui em Fortaleza que eu vou agendar. Lá em Fortaleza que eu vou agendar. Mas o meu propósito principal é que durante a pandemia mudou muitas coisas. Ela não foi criado softwares que não atendem aos restaurantes, como também criaram os gurus. Os gurus de resultado pronto, de dizendo seu CMV tem que ser esse, isso tem que fazer isso, como se fosse aplicável uma fórmula mágica para todo mundo. Eu digo, esse pessoal está vendendo dinheiro fazendo curso motivacional e não está ajudando nada para o setor. Pois não tem problema não, eu vou fazer curso para turmas pequenas de 30, 35 pessoas e vou fazer conteúdo técnico, porque é o que vai ajudar. Então, meu sonho, eu não me importo, por exemplo, hoje tinha consultores aqui de Teresina participando do curso. Eu não me importo que tenha consultores. Minha mulher às vezes pergunta, tu não fica com medo não? Eu digo, com medo de quê? É mais pessoas usando o meu método. É mais um setor, eu vivi e nasci dentro do restaurante. É o mínimo que eu posso oferecer. Hoje eu tenho umas fitas de bebida feitas por mim, fitas dosadoras, né? Que rodam o Brasil todinho. Aí tinha uma consultoria, estava vendendo na Brasel Nacional. Sabe quando eu vendi elas? Nunca. Porque aquilo ali é para o setor. É para o setor. Quem pede, contribuição, eu me dou. É uma contribuição. Eu estou desde 14 anos trabalhando com restaurante. Dentro lá da minha mãe, a gente vendia cesta de café da manhã. Meu pai era bancário no BEC, que era um banco do estado do Ceará, onde ele foi vendido, então ele foi demitido, né? Temos as coisas, e aí abrimos o primeiro self-service, que foi o quarto self-service de Fortaleza, né? Bem antigo, tem 27 anos self-service. Então, administramos restaurantes em hotéis, foi aí que eu vi o que no self-service, não tinha o caixa, já não sei o que, ninguém era roubado, não. Mas não há lá caixa, meu marido. Então, o que eu quero para mim, para o futuro, é que as mais pessoas usem meu método, que ajudar mais ainda o setor. É por isso que eu nunca você vai me ver fazendo curso online. Porque eu não acredito que a pessoa aprenda no curso online. Eu vi um testemunho de um cidadão que é aqui da pizzaria, falando muito bem do seu trabalho. O Hércules, né? Sim, eu me encantei, tipo assim, na vivência dele, mostrar que o trabalho está dando certo. Entendeu? Eu tô respondendo as palavras dele, dizendo que o aprendizado, tá aprendendo muito, que estava orgulho de estar você por perto e adquirir esses ensinamentos. Isso. Então, Hoje, tipo, assim, é verdadeiro, é muita verdade que vocês passam pra gente. Eu espero que vocês possam ir muito longe, que o programa Tardia busca conhecimento verdadeiro de forma espontânea, que vem com a gente, que possa chegar mais longe cada vez mais, desejar muito sucesso para vocês, que esse seja o norte que vocês ganhem ao mundo. Amém. Desejar muito sucesso cada vez mais. Isso é a marca do programa Tardia. Hoje nós estamos falando para 5 países no Brasil. O programa Tardia, nós estamos Brasil, Índia, Turquia, Estados Unidos, Irã e por aí para fora. Saindo daqui de Teresina é o fazer bem feito, fazer com decência, com dedicação, com zelo. Sim, exatamente. Eu queria agradecer por você, primeiro pelo convite, fiquei muito feliz e lisonjeado, prontamente aceitei, certo? É um prazer estar aqui falando no programa Tardia, onde recebe várias pessoas com muito conhecimento e personalidade, então vou ver as entrevistas. E eu só tenho a agradecer a Teresina pelo acolhimento que eles têm feito comigo. As turmas em Teresina lotam rapidamente. Lança um curso com 7 dias, já não tem mais vaga nenhuma, é uma coisa inacreditável, né? Então, meu muito obrigado. Muito obrigado. E a gente termina sempre com o mimo e não trouxe para o senhor, que ele não nos passou aí uma canecazinha. Ele me avisou na sexta-feira. Feita, pensada e projetada para a marca da Gráfica FG, que está sempre no nosso patrocínio, que sempre está com a gente. Ótimo. E deixando esse legado, essa lembrancinha. Muito bonito, com toda Isso a é a parte marca do programa Tardia. Muitíssimo obrigado, viu? Sucesso, Obrigado, paz. muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até logo. Foi ótimo.